Eu, Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kertzmann, em São Paulo, coordenamos o projeto de aliado Querem Levidu no Brasil e em Portugal. Está pensando em fazer aliar? Entre em contato conosco pelas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. Procurem por Querem Levidu Brasil. Hoje vamos mostrar uma ótima conversa com a Oxéria sobre a compra de imóveis em Israel. Novos temas do Café com Keren estarão disponíveis a partir dos domingos, às 15 horas. Todos os vídeos ficam gravados no Facebook e no YouTube. Veja os temas de seu interesse e assistam quantas vezes vocês quiserem. Um bom café para vocês. Oi, Oxéria, Marcos, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, você está bem? Tudo bem, Oxéria? Boa tarde aí, tudo bem? Tudo em ordem. Bom, Oxéria, essa já é a nossa terceira live. A gente já falou sobre validação de diplomas, está no nosso YouTube, Facebook, quem quiser assistir. A gente já falou sobre contratos de aluguel, né? Agora vamos para mais um tema muito interessante, que é compra e venda de imóveis. Então, rapidinho, só para quem está começando por esse aqui, por essa gravação, fala um pouquinho de você, de onde você saiu, quando você fez aliar e se apresenta. Fala um pouquinho das tuas credenciais. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, muito prazer. Meu nome é Oxéria, eu sou do Rio de Janeiro, fiz aliar para Israel em 1998, eu já sou uma aula bem veterana aqui em Israel, e eu sou advogada, formada pela UFRJ, eu tenho OAB, RJ, e também estou credenciada na Ordem dos Advogados aqui em Israel, há muitos anos já, graças a Deus. Nos últimos anos eu também sou notária, né, presto serviços notariais, e eu tenho servido com muito prazer a comunidade brasileira aqui em Israel, em assuntos jurídicos, notariais, eu tento ajudar o máximo que eu posso. E é um prazer estar aqui. Legal. Então, bom, vamos começar. Vamos começar, então. Primeira pergunta, Oxéria. A compra de imóvel no Brasil é igual a Israel? Então, é engraçado porque é completamente diferente, assim, em termos técnicos, né, e burocráticos, mas é claro que tem muita coisa parecida, né? Porque, no final das contas, o direito, ele é parecido em todos os lugares, né? O pensamento jurídico, a burocracia que existe, os registros, né, e toda a maneira de pensar juridicamente, ela é mundial. Mas, claro que em termos burocráticos e técnicos aqui é diferente, tá? Enquanto no Brasil, uma compra e venda, ela, por mais que, olha, 20 anos que eu não faço uma compra e venda no Brasil, tá? Mas eu me lembro mais ou menos. No Brasil, quando você compra um imóvel, você, na verdade, vai no cartório e você faz a escritura, quer dizer, o tabelião faz a escritura no mesmo dia, e dentro da escritura estabelece-se os dados, né? Todos os dados que fazem parte dessa transação. Inclusive o valor da compra e venda, o nome das partes, e já é feito o registro na mesma hora, tá? E convenciona-se também o dia da entrega das chaves. Aqui em Israel, o processo ele é diferente, tá? Em termos burocráticos, ele só começa, né, numa assinatura de contrato, e ele termina, ele vai andando numa linha de tempo, tá? E sendo que, dentro dessa linha de tempo, temos a assinatura do contrato, temos pagamentos de prestações, de pagamentos, né, prestações do valor da compra. Dentro dessas prestações, vamos ter quitação de hipoteca, de vendedor, vamos ter algumas fases, né, que precisamos atravessar. E, quase no final da linha do tempo, vamos ter o dia da entrega das chaves. Só que não termina por aí, a linha do tempo termina depois da entrega das chaves, porque é só aí que é feito o registro final do imóvel no nome do comprador. Ou seja, temos o dia do contrato, temos uns meses que vão passar, temos o dia da entrega das chaves e no final é feito o registro. E aqui em Israel não é um cartório, tá? O registro não é feito também na presença das partes, o registro é feito no registro de imóveis, existem alguns tipos de registro, não vou entrar nisso porque é muito jurídico, mas, na verdade, o advogado do comprador é quem vai cuidar de fazer o registro depois de todo esse acompanhamento do contrato todo, tá? Então, realmente é outra coisa, E muitos brasileiros que chegam aqui quando vão comprar, acham que estão entendendo, mas aí descobrem que é completamente diferente. Mas é interessante.
Legal. E tem a necessidade de um advogado? Qual que seria a função do advogado na compra e venda do imóvel? Uhum. Então, olha só, diferente quando a gente fez a entrevista sobre locações, que eu fui super sincera, e eu falei para vocês assim, assim, de maneira bem honesta, que não há necessidade de advogado. Quer dizer, é possível contratar um advogado para uma locação, mas é claro que o inquilino, ele entendendo as diretrizes do contrato e tendo um pouco de informações, ele poderia fazer uma locação sozinho, né? Assinar o contrato e pronto. A compra e venda, não. A compra e venda, o papel do advogado é essencial, ok? Não só no contrato, o advogado entra na fase pré-contrato, ok? Na parte de aconselhamento, na parte de verificação do imóvel, depois na parte de escrita do contrato, né? De preparação do contrato. E o advogado está presente na assinatura do contrato, e o advogado ele vai te seguindo e te guiando depois da assinatura do contrato, quando é feito cada pagamento e cada procedimento, e te guia também no recebimento das chaves e depois fecha com chave de ouro fazendo o registro no teu nome. Então, o advogado tem um papel crucial. Nesse caso de compra e venda, realmente é preciso contratar um advogado especialista na área de compra e venda, que conhece, ok? Toda essa área, esse ramo do direito, que é um ramo especializado, tem jurisprudência, tem a parte tributária, que o advogado tem que conhecer muito bem, ok? Tem a parte de verificação de imóvel, que o advogado tem que conhecer muito bem, ok? E tem a parte registral, que aqui em Israel é complicadinha, porque existem vários tipos de registro, isso porque, devido ao tipo de propriedades que existem aqui em Israel, eu só vou dar uma pincelada. Aqui em Israel existem propriedades privadas, existem imóveis que são de propriedade pública, são terras do governo, ok? Que você pode morar e você pode comprar um apartamento, mas, na verdade, você está locando, ok, do governo um imóvel. Então, tem que prestar muita atenção no tipo de registro que é feito e se é feito de maneira correta, tá? O que tem mais de processos na justiça é processos contra advogados que não sabiam fazer as coisas direito e acabaram causando dano. Isso é muito sério. E por que eu estou reforçando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que, assim, que é melhor pegar um advogado mais barato, ou é melhor pegar o advogado que o corretor oferece, e etc., tá? E acaba se dando mal porque o advogado não era especializado, ok? As pessoas, quando vão comprar um imóvel, investem milhões de escalim, ok? Investem dinheiro que tem e dinheiro que não tem, porque vão financiar. Agora, quando chega na hora de pagar o advogado, aí que começa a fazer as contas. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Nesse caso, vale a pena investir no advogado bom. E agora, realmente fazendo propaganda para mim, tá? Mas é sério. Advogado que fala o teu idioma, que pode te explicar, ok? Todas as implicações desse tipo de transação, que para muita gente é a maior transação que vai fazer na vida, ok? Então, são coisas que são muito sérias e realmente um advogado bom é imprescindível, tá? E, Valdemar, me lembra eu vou te lembrar de me perguntar depois quantos são os custos, tá? Quanto se paga para um corretor, quanto se paga para o advogado, para as pessoas terem uma noção. Vou até anotar aqui. Deixar por último. Aí a gente fala sobre isso também. Rochelle, é possível financiar um imóvel em Israel? Quanto que precisa de dar de entrada? Ok, então vamos lá. Claro que é possível, em primeiro lugar, tá? Aqui existem muitos bancos, quer dizer, todos os bancos, né, de Israel, vocês devem ter escutado falar, o Banco Leumi, o Apoalim, o Mizrahi, o Discount, e etc. Os grandes bancos têm departamentos de financiamento, de hipotecas, tá? Os bancos têm interesse em financiar, como vocês sabem, isso é mundial, isso no Brasil também é a mesma coisa, porque, claro, que quando eles te dão um empréstimo, eles ganham os juros, né, que eles tanto gostam, e os bancos só lucram com isso. Então, os bancos têm interesse em financiar. E mesmo para a Olim, e agora, na verdade, essa entrevista seria para os Olim, né, não só para os israelenses, então, para o Olê também é negócio financiar,
tanto para o banco quanto para o Olê. Ou seja, não pensem que pelo fato de você ser Olê e acabou de chegar, que o banco não vai querer querer você como cliente para um fim de financiamento, tá? Então, eu vou tentar dar algumas dicas e algumas diretrizes para isso, tá? Em primeiro lugar, é claro que para você poder financiar uma compra de um imóvel, você precisa ter uma entrada, né? É claro que não existe um financiamento de 100% de um imóvel, é impossível, tá? Mas você tem, de acordo com as suas entradas, com seus salários, tá? E de acordo com mais algumas diretrizes que o banco vai avaliar, idade, outros tipos de garantias que você pode ter, talvez até entradas do Brasil, tá? Que você pode comprovar que você ganha do Brasil, com os documentos corretos. O banco pode te financiar até 70%, e eu já vi financiamentos de 75%, tá? De valor de imóvel. Tá? Eu tive um casal, por exemplo, que não tinha entrada, ele pegou um empréstimo dos pais, né, etc., da família, pegou um empréstimo da entrada e o resto financiou. Na verdade, está pagando agora prestações para todo mundo, para o banco e para a família que emprestou. Mas simplesmente esse casal chegou à conclusão de que se ele está pagando um valor mensal de, digamos, 4.000 shekels, 5.000 shekels de um aluguel, tá? É mais negócio para ele pagar esses 4.000, 5.000 para um banco que te financiou e ter o seu apartamento. Porque, no final das contas, quando você terminar de pagar o financiamento, né, a hipoteca mensal, você vai ter um apartamento seu. Quer dizer, na verdade, quando você compra, mesmo com financiamento, o apartamento já está no teu nome e existe a hipoteca. Enquanto você paga, o apartamento é seu, tá? E digamos que você tem uma dificuldade em pagar, ou você é demitido do trabalho, quer dizer, as pessoas têm medo, ok, vou comprar, e se der problema, né? Então, assim, é possível vender o apartamento, né? A compra de um apartamento não é um casamento católico. Você pode vender o apartamento, e aí você quita esse empréstimo, né, essa hipoteca, e acabou, você não fica com dívida, ok? Então, isso é controlável, e dá para manusear e dá para driblar. Não é algo tão perigoso que você pode acabar sendo processado e etc., se você souber cuidar bem do assunto, tá? Então, eu vejo muitos Olim, realmente, eu fico muito feliz assim, de ver, né, muitos Olim que, digamos, estão aqui 1 ano, 2 anos, que estão criando raízes em Israel, ao meu ver, né? Quando você compra um pedacinho de terra, você, na verdade, cria raízes em Israel. Então, muitos Olim chegaram à conclusão que, em vez de pagar 4.000, 5.000 por mês, eu vou pagar esses mesmos valores investindo no meu apartamento, né? Em vez de uma locação que o dinheiro, na verdade, vai para o ar, né? Vai para o proprietário, mas você não ganha nada com isso para morar no apartamento. Então, é possível, sim, voltando à parte de financiamento, é possível financiar. O que o Olê tem que fazer é consultar o banco, primeiro onde ele tem conta, depois ele pode consultar outros bancos, pedir uma proposta de financiamento, dizendo qual a entrada que ele tem, dizendo que apartamento, em que valor que ele gostaria de comprar. O banco vai pedir alguns documentos, né, os olerites, de quanto a pessoa ganha, vai perguntar se tem outras entradas, vai perguntar se tem outras garantias, dependendo da idade da pessoa, se a pessoa mais velha, talvez peçam algum fiador, o filho como fiador ou algo do gênero, tá? E o banco vai pesquisar e vai dizer, olha, sim, você é elegível a uma hipoteca. E eu vou te dar um papel dizendo que você é elegível a uma hipoteca do valor de X, né? E com esse valor, a pessoa pode procurar um apartamento. Tá? E caso compre um apartamento, vai poder contar com esse financiamento, com essa hipoteca, ok? Eu só gostaria de ressaltar que existe aqui a figura do Yoetz Mashkanta, existe um conselheiro de Mashkanta, né? Não sei como é que fala isso direito, agente de Mashkanta, de financiamento, tá? Mashkanta é hipoteca em hebraico. Então, existe a figura dessa pessoa que é um profissional que ajuda as pessoas a conseguirem a melhor opção de financiamento. Ele pesquisa em todos os bancos e negocia no lugar do cliente, tá? No lugar do comprador. E ele, pelo fato dele ter conhecimentos nos bancos e pelo fato dessa ser a profissão dele, muitas vezes ele consegue bons negócios para os clientes. Não é obrigatório consultar um Yoetz, né, um agente de hipoteca, mas é algo que eu quero que as pessoas saibam que existe. Tá? E às vezes pode dar uma boa economia, né? Pode dar uma boa economia.
Pode. A única coisa é que essa pessoa também cobra honorários, né? Então, quer dizer, é mais um profissional que ele não é obrigatório aqui nessa compra, mas muitas vezes o papel dele é imprescindível porque ele consegue um plano melhor, tá? Outra coisa que tem que se levar em consideração quando o Olê, no caso, o Olê Hadash, né, do Brasil, vai para o banco dele ou para os outros bancos e pede uma oferta de mascanta, né, de hipoteca, ele tem que dizer que ele é Olê Hadash, porque os bancos têm certos planos que são especializados para Olim e outros planos que são especializados de acordo com as outras condições da pessoa. Então, quer dizer, é importante mostrar o datolê, né, mostrar que eu sou Olê, porque, às vezes, o plano para o Olê é melhor do que o do israelense, e muitas vezes o contrário, muitas vezes o plano do israelense é melhor do que o do Olê. Então, é importante analisar todas as opções. Outra coisa importante é que, em primeiro lugar, tem que conseguir um financiamento para poder comprar um apartamento. Mas, na verdade, depois que você assina o contrato, você está tranquilo, né? Você sabe que você tem um financiamento. Mas depois que você assina o contrato, na verdade, você pode procurar outras opções de financiamento e ver se tem um banco que te dá uma oferta melhor, né? Uma proposta melhor. E aí mudar o banco que vai financiar, tá? O importante é, para assinar o contrato, para comprar, basta ter um. Mas depois você pode pedir outras propostas e começar a negociar com os bancos, ok? E aí, realmente, você pode só sair ganhando quando você negocia. Livre mercado, né? Literalmente. Totalmente. Nessa área também, os bancos são prestadores de serviço e claro que é interessante pedir propostas de todos. Legal. E já falando dessa parte tributária, né? Como que funciona a parte tributária? Se tem impostos, né, na compra do imóvel e para o israelense e para o Olê Hadash? Isso. Então, vamos lá. Primeiro, assim, é interessante o comprador saber, né, o Olê principalmente, mas qualquer comprador de imóvel, ele precisa saber quais são as despesas que ele vai ter fora o valor da compra, né? Até para poder se programar, até para saber quanto pedir de financiamento, né? Então, assim, as despesas principais, tá? E eu vou falar de dois tipos de compras, né? Porque tem uma compra que é uma compra direto de uma empreiteira, tá? Porque aí, quando você compra um apartamento direto de uma empreiteira, um apartamento novinho, né, que acabou de sair do nylon, ou até mesmo no papel, esse apartamento, o que você compra, na verdade, é um apartamento bem limpinho, que não tem tantas coisas prontas, ou seja, se você quer melhorar uma cozinha mais bonita, se você quer mais luminárias, se você quer um ar-condicionado melhor, e etc., isso você vai ter que acrescentar depois como adicional ao valor da compra, tá? Diferente de uma venda de segunda mão, na qual você vê o apartamento, né? O que você viu é o que você vai comprar e, de repente, está bom para você, não precisa quase reformar, tá? Então, num apartamento novo, tem que saber que tem várias despesas a mais, e tem coisas que a empreiteira não dá e você tem que acrescentar, tá? Isso fora as despesas com profissionais, né, da área. Estou falando de despesa ainda do apartamento, tá? Então, digamos assim, um apartamento de segunda mão, que você sabe o que você está comprando, né? Então, tem o preço do apartamento, é claro. Tem o corretor, se você teve a ajuda de um corretor, eu acho que eu vou entrar em valores agora para a gente não esquecer. O corretor ele cobra aproximadamente, quer dizer, o valor máximo que o corretor pode cobrar é 2% do valor da compra, e daqui a pouco eu vou explicar por que o corretor é importante, mas o valor, essa é a despesa, tá? 2%, mais o MAAM, né, que é um imposto sobre mercadorias e serviços, né, parecido com o ICMS que tem no Brasil. Aqui tem um imposto de 17% sobre cada serviço. Então, no caso, o corretor cobraria 2% mais 17% sobre o valor, tá? Cobrado. 2% do valor da compra, mais 17% sobre esses 2%, entende? Para ficar claro. O advogado, ele cobra mais ou menos... Eu vou te falar o quanto eu cobro, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? 0,5%, 0,5% do valor da compra, mais o imposto que ele é obrigatório, que todos nós temos que pagar, que é o 17% sobre esse valor, tá? Existem advogados que cobram mais, existem advogados que cobram menos, mas está mais ou menos em volta disso, tá bom? Se você pegar um agente de mascanta, né, de financiamento, vai pagar para ele também. Eu não sei quanto eles cobram, cada um cobra, eu não sei direito. Eu acho que é lá entre 3 mil e 5 mil shkalim, algo do gênero. E tem os impostos, tá? Os impostos, quando você compra um apartamento, você vai ter um imposto de compra,
né? A pergunta é o quanto você vai pagar. Porque o imposto de compra, mesmo ele existindo, ele pode ser zero, ok? E é isso que eu quero explicar. Na verdade, a parte tributária é super interessante porque isso influencia muito uma compra ou não. E as pessoas sempre fazem um planejamento anterior antes de comprar um imóvel, e por isso que é importante pegar um advogado que sabe fazer esse planejamento, tá? A princípio, Israel ela tem um interesse de que as pessoas tenham pelo menos um apartamento para moradia, tá? Eu estou falando de apartamentos de moradia, eu não estou falando de bens comerciais, que é outra história, tá? A gente está falando de apartamentos para morar, apartamentos casa, né? Então, assim, Israel tem interesse que casais jovens comprem o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, né? E para isso, Israel tem estímulos, né? Israel dá estímulos para essas pessoas. Então, qualquer israelense que compre o seu primeiro apartamento de moradia, ele vai ter um benefício maravilhoso. Ele, na verdade, a alíquota do imposto a ser pago para o primeiro apartamento, até o valor, eu até anotei aqui, olhei hoje, tá? O valor de 1.747.000 e alguma coisa, tá? A alíquota é zero. 0%. Ou seja, o imposto A, né? O boleto é emitido, mas não se paga nada, tá? Então, o israelense, e o olê é israelense, né? O olê que mora em Israel, que tem Teudat Olê e tem Teudat Zeut, ele é israelense para todos os fins, ele pode fazer uso desse benefício, ok? A partir de 1.747.000 até 2.073.000, o imposto é de 3,5%, tá? Mas só dessa diferença, de 1.747 até 2.073, né? Até 1.747 é zero, tá? São escadas, né? É gradativo. Sim. Até 5.348.000 é 5%, ou seja, de 2.073 até 5.348. Depois sobe para 8%, né? Até os 17 mil. Quem é milionário e compra um apartamento de mais de 17 mil paga 10%. Tá? Então, esses são os israelenses que compram o seu primeiro imóvel. Normalmente, os que compram o primeiro imóvel são pessoas que compram apartamentos mais baratos, quer dizer, na verdade, não pagam, né? Até 1.747.000, você realmente pode comprar um apartamento legal de até 4 sala e 3 quartos, até mesmo numa cidade central, ok? E você não paga imposto, na verdade, ok? Isso para o primeiro apartamento. Se você já tem um apartamento, herdou um apartamento, alguém te deu um apartamento, sei lá, né? Você já tem um, e você quer comprar mais um, e aí? Aí realmente você não vai ter esse benefício do primeiro imóvel, tá? Você vai ter que pagar imposto de compra. E a diferença é gritante, tá? Quem vai comprar um segundo apartamento, ele vai pagar já desde o primeiro cheque colocado na compra, vai pagar 5%. Até 1.294.000, ok? Depois disso, começa a pagar 6%, né? Até 3.800.000, mais ou menos. Depois disso, até 5 milhões é alguma coisa, 7%, depois é 8%, depois é 10%. Aliás, o ministro da Economia está querendo mudar isso agora pelo fato de, mesmo com a pandemia, as pessoas continuaram investindo aqui em imóveis e os preços não baixaram, né? Eles estão querendo agora abaixar os preços, influindo nos tributos, né? Então, parece que esse imposto de segundo apartamento vai subir de 5% para o primeiro cheque, vai subir e vai ser 8% inicial. Então, realmente, é um imposto bem importante, ou seja, quem vai comprar um segundo apartamento, ele paga bastante dinheiro de imposto. Mas agora, uma surpresinha para os Olim. Os Olim, quando vão comprar o segundo imóvel, né? A gente falou de um imposto que começa de 5%, o Olê Hadash, ele tem um benefício. Ele pode comprar o segundo imóvel, o primeiro também, aliás, só que o primeiro não vale a pena porque é zero. Então, para o segundo imóvel, o Olê tem um benefício especial, tá? O Olê e também o deficiente físico, tá? Quem é considerado deficiente físico pelo Bituach Leumi, como é que fala? O Instituto de Seguro Social aqui de Israel, são pessoas que podem pagar 0,5% num segundo apartamento, até um valor de 1.700 mais ou menos. Então, Olim, vocês podem comprar o primeiro sem imposto e o segundo com imposto mínimo, tá?
Então, isso é algo que só o Olim tem até os primeiros 7 anos da LA e o israelense não tem, ok? Eu espero ter sido clara. Não, eu ia perguntar quanto tempo, né? Então, até 7 anos, ainda para isso é considerado o Ole Hadash. Sim, para essa alíquota de 0,5. Para um apartamento do israelense, o primeiro apartamento é enquanto você não tem imóvel, tá? Sim. Quando você quiser comprar e você não tem outro, você vai pagar 0. Aliás, não tendo outro, tem uma ressalva, né? Se você tem outro, mas é menos de 1/3 de uma parte de um imóvel pequenininha, ainda é considerado um imóvel para fins de imposto, tá? Só para ficar claro. Tá. E esse imposto tem que ser pago à vista ou eu consigo incluir no financiamento do imóvel? Não, ele não é pago no dia do contrato, tá? Na verdade, nós advogados, né, depois que o contrato é assinado, nós temos 30 dias para declarar essa compra, ok? Então, nessa declaração a gente vai colocar também, a gente vai fazer o cálculo, né, do imposto, né? E aí é emitido um boleto. O boleto, na verdade, ele é emitido só depois desses 30 dias e a pessoa tem mais uns 10 dias para pagar. Então, no caso, seriam uns 40 dias depois, sendo que o imposto muito alto também pode ser, como é que fala isso, parcelado, e com pequenos juros, né? Eu acho que é 4% anuais os juros que as autoridades tributárias cobram, mas é possível parcelar. Mas aí é um parcelamento direto com o governo, não tem nada a ver com o financiamento bancário. Não, nada a ver, direto com o governo. Tá. E o que é necessário verificar antes da compra do imóvel? Qual que é? Acho que esse é o trabalho o teu trabalho, né, do advogado, é fazer toda Não, eu essa digo não. verificação. Do advogado, mas não só, tá? Eu sempre digo quando um cliente entra em contato comigo, eu quero comprar um apartamento, o que eu faço agora? Aí eu digo assim, nós vamos trabalhar juntos, é uma sociedade, tá? Eu faço a minha parte, você faz a sua, tá? E aí já começa o dever de casa. Na verdade, o comprador tem um papel muito grande na compra, não só o advogado, tá? Porque eu, como advogada, eu não tenho como verificar a parte física do apartamento, né? Isso é algo que realmente o comprador tem que fazer e prestar muita atenção. Não é uma mera locação que depois de 1 ano você pode sair. Você está comprando um apartamento, você quer que o apartamento seja assim, esteja nos trinques, né? Do jeito que a pessoa quer realmente, assim, não existe nada perfeito, mas que esteja realmente de acordo com o seu gosto, que esteja bom. Então, o que o cliente precisa fazer em primeiro lugar, antes até de me consultar? Quando for ver o apartamento, ver se ele está realmente de acordo com as necessidades. E eu digo assim, não só o apartamento, né? Tem que ver se ele tá tudo funcionando, sabe? As portas abrindo, as paredes normais, é um apartamento que está bom em termos técnicos, tá? Mas também a localização, o prédio, assim, verificar quanto quanto é que se paga de condomínio, se existem ações na justiça dentro do prédio, né? Se alguém, se o síndico resolveu processar a empreiteira, se tem alguns problemas de construção ali, se está tudo construído de maneira correta, é interessante conversar com os vizinhos, ok? E perguntar, verificar um pouco sobre o prédio e o imóvel, verificar a localização do imóvel, verificar se está bom para mim, está perto do meu trabalho, perto da escola das crianças, porque se eu quero morar ali por muito tempo, o apartamento tem que estar de acordo com o que eu estou procurando, claro que dentro dos limites do que eu posso pagar, né? Mas tudo dentro assim das circunstâncias. Essa é a parte do comprador. Ele tem que verificar muito bem. Eu recomendo ver o apartamento de dia, não só de noite, tá? Pedir para ver de dia também, tá? Porque de dia com o sol você pode ver muita coisa que você não vê de noite. Problemas de vazamentos, né? Olhar direitinho para o teto para ver se não tem vazamento de água, esse tipo de coisa. E o que tiver é bom porque a gente já escreve no contrato que o vendedor tem que consertar antes de entregar. Então, essa é a parte do comprador. A minha parte, do advogado, né? Essa parte é crucial, tá? O que eu vou fazer, eu vou verificar o registro, eu vou ver no nome de quem que está, eu vou ver se no nome dessa pessoa e se no registro do apartamento existem dívidas, gravames, se ele está com dívida, digamos assim, aqui em Israel, por exemplo, se uma pessoa deve muito dinheiro para alguma autoridade, o apartamento pode estar com um gravame dessa autoridade, e essa autoridade ela tem direito como é que fala? A vender o apartamento antes de você. Ou seja, isso é muito perigoso, tá? Se ele não pagou hipoteca, eu posso descobrir.
se existe uma hipoteca do vendedor, quanto é a hipoteca do vendedor, quanto que ele está devendo de hipoteca hoje, ok? Eu realmente faço muitas verificações. Eu também vejo a planta do registro, tá? Do prédio todo. E eu peço para o cliente olhar se tem uma adequação entre a planta e o que ele está vendo na frente, né? Se a localização do apartamento que ele vê está realmente localizado de acordo com o que está na planta, inclusive o estacionamento e tudo mais que o apartamento precisa ter, ok? Então, realmente, isso é crucial e antes de mais nada, ok? Essa verificação. Só depois que podemos ir para a próxima fase, que é a elaboração da minuta de contrato, né, de compra e venda, que já é um diálogo entre os advogados, né, o advogado do comprador e o advogado do vendedor, que conversamos e chegamos a uma minuta, claro que explicando para os clientes, mas é algo que é feito entre os advogados. Entendi. E o corretor, qual que é o papel do corretor nessa compra? Sim, eu acho assim que diferente de locações, tá? Sempre comparando, mas é totalmente diferente. Porque o corretor também atua na área de locações, mas aqui na parte de compra e venda, na minha opinião, o corretor ele é muito importante. Primeiro porque quando você vai comprar, como eu falei, é uma transação muito séria, talvez é a maior transação que você vai fazer na vida. Então, eu realmente recomendo, não é obrigatório, mas eu realmente recomendo usar os serviços de um corretor para achar um apartamento que esteja conforme o que você está procurando. Porque o corretor ele vai poder te mostrar as melhores opções que existem no mercado. Porque o corretor vai te ajudar na parte comercial, que é menos a parte, não é tanto a parte jurídica, ou seja, eu como advogada, eu não tenho muito como me meter na negociação do preço, ok? Na negociação de data, né, de quando que o vendedor vai poder entregar as chaves, e essa coisa toda, claro que às vezes eu acabo me metendo na história, mas a princípio é uma negociação comercial, que o corretor está lá para apaziguar as duas partes, ele escuta o que uma fala, é como se fosse um mediador, tá? Então, não só o papel do corretor aí não é só mostrar um apartamento bom, né? É também tentar trazer as partes a um acordo na parte comercial. Porque, antes de mais nada, antes da gente elaborar um contrato, a gente precisa saber o que as partes acordaram entre si. Qual é o valor, qual é o dia da entrega das chaves, o que fica no apartamento e que não fica. Essas coisas todas, o corretor pode ajudar muito a sanar. Quer dizer, na verdade, ele evita conflitos, ele ajuda as partes a chegarem num acordo. Tá? Mas o corretor não tem papel jurídico nenhum, ele não pode fazer contrato, ele não pode verificar registro, não é o papel dele e não faz parte da função dele. A função seria encontrar o imóvel e negociar valores, né? Isso. Para depois, fechado isso, procura os advogados para colocar tudo que foi acordado no papel. Inclusive, no dia do contrato, o corretor sai de cena, né? Na verdade, ele some, ele recebe a parte dele no dia da assinatura do contrato e depois ele não tem mais, ele não tem, quer dizer, nenhum tipo de... Quer dizer, não tá mais, não faz parte mais da transação. Quem faz parte são os advogados, né? Que acompanham até o final. Legal. Vamos repassar, então, uma coisa que você falou no começo, aí para deixar certinho, como que funciona essa parte do pagamento, quando que recebe as chaves, quando que é feito o registro. Isso. Então, vamos tentar traçar uma linha de tempo, tá? Então, eu estava falando assim, que eu faço a minha verificação, né? O cliente disse que gostou do apartamento, ele quer ir para frente, fechou o preço, fechou tudo, bonitinho, ótimo. Então, eu fiz a minha verificação, eu vi que o apartamento, em termos de registro, está ótimo, né? Eu sei que o vendedor tem uma hipoteca, e que a gente sabe qual é o valor dela, então nós podemos já ir para a parte de contrato. Na verdade, eu negocio com o advogado do vendedor a minuta do contrato. O contrato ele vai incluir toda a fase, tudo que tem numa compra e venda está escrito no contrato. Ele vai prever todas as condições, tudo que a gente está falando. Ele vai falar das partes, ele vai falar do imóvel, ele vai falar da descrição do imóvel, ele vai falar da existência de uma hipoteca do vendedor, da existência de uma hipoteca do comprador que vai comprar, o valor, as prestações, o dia da entrega das chaves e o registro. O contrato fala de tudo, tá? Inclusive quem vai arcar com despesas, até que dia, tá? Por exemplo, só para entender, despesas que eu digo assim, enquanto o vendedor está lá e não entregou as chaves, é ele que paga luz, condomínio, gás, né? Agora, depois que ele entrega as chaves, já é o comprador, tá? Então, isso tudo está escrito no contrato, realmente, assim,
inclusive mecanismos de proteção. E eu vou explicar o que são mecanismos de proteção das partes. Então, assina-se o contrato, tá? Paga-se uma primeira prestação. Digamos que o contrato é de 1 milhão de shekels, pode ser pago entre 10% e 20%. Então, 100 mil, 200 mil, isso é no dia do contrato, tá? Aí é um cheque administrativo que o comprador traz, ok? Normalmente, isso é a entrada dele, ou parte da entrada dele, ainda não é de um banco, tá? E aí, esse cheque ele é retido na mão do advogado do vendedor até que a advogada do comprador faça um pré-registro no registro de imóveis em nome do comprador. Isso porque é um mecanismo de proteção, é para o vendedor não poder mais vender esse apartamento para outra pessoa, ok? A partir do momento que tem um pré-registro lá, acabou. Já existe um contrato com o comprador e está escrito já no registro de imóveis. Então, aí libera para fazer os próximos pagamentos, tá? O segundo pagamento, normalmente nós, advogados de compradores, o que a gente faz? A gente diz assim, vamos sumir com a hipoteca do vendedor? A gente não quer esse problema com a gente, né? A gente não quer pagar dinheiro e o vendedor ainda tem uma hipoteca. Então, o segundo pagamento, normalmente, ele quita, né, a hipoteca do vendedor, ok? Nós sabemos quanto é, porque o banco ele emite um documento dizendo quanto é, e o comprador paga essa segunda parcela, quitando a hipoteca do vendedor, tá? Aí entramos numa terceira ou quarta parcela, a terceira já pode ser no dia da entrega das chaves, já pode ser com financiamento bancário, né? E já pode entrar a parte da mascanta, da hipoteca, né? Mas essa terceira ou quarta prestação só vai acontecer depois que a hipoteca do vendedor já não existir mais em nenhum lugar. Não só foi quitada, mas também não existe mais em nenhum registro, tá? Nós tomamos cuidado com isso, nós queremos ver que ela não existe mais e que vamos comprar um imóvel limpo, em termos jurídicos, ok? E aí é feito mais um pagamento, digamos um terceiro, e o último é feito no dia da entrega das chaves, quer dizer, a gente sempre deixa tipo uns 20% para o final, tá? Esses 20% são pagos direto para o vendedor e o vendedor entrega as chaves, tá? É uma troca, né? Ele dá o cheque, um dá o cheque administrativo e o outro dá as chaves, né? Mas junto com as chaves, o vendedor tem que dar alguns documentos, né, para o comprador nesse dia. Ele tem que dar as certidões negativas, tá? A certidão de que o imposto que o vendedor teria que pagar, existe um imposto para o vendedor de ganho de capital, é um imposto que eu não toquei muito nele nessa live, porque, na verdade, os Olim compram, os Olim vendem menos, né? Mas, na verdade, o vendedor também tem um imposto que é dele, e existem formas de não pagar esse imposto ou pagar um imposto reduzido, tá? Mas isso seria para uma próxima vez, mas no caso o vendedor entregaria a certidão negativa do imposto de ganho de capital e entregaria a certidão negativa da prefeitura, dizendo que não tem dívidas, tá? E com esses documentos, né, é feito o último pagamento. Agora, digamos que no dia da entrega das chaves, as certidões negativas não estão prontas ainda, e aí? Então, o contrato prevê um mecanismo de proteção. As chaves são entregues, o pagamento é feito, mas é feito de maneira diferente. Uma parte do pagamento é retida, é passada para o advogado do vendedor em fidúcia, né? Ele fica segurando como se fosse eu não sei como fala, um agente fiduciário, tá? Para poder garantir a entrega dessas certidões negativas no momento mais tarde. Ou seja, o vendedor não vai receber todo o dinheiro, ele vai receber parte. E o resto vai ficar guardadinho até apresentar as certidões, ok? Então, isso está previsto no contrato e são mecanismos para proteger as partes, ok? Então, é assim que se faz para resguardar o direito de cada um, mas, por outro lado, não prejudicar a entrega das chaves e os pagamentos. A pessoa está se programando para entrar no dia tal. Então, se não tiver certidão, vai entrar de qualquer maneira, só que vai esperar mais um pouquinho o registro. Com essas certidões negativas na mão, né, elas são passadas para mim, e eu faço o registro final no nome do comprador. E aí termina-se a nossa sociedade, a minha e do cliente. Ele está no apartamento, está morando, já está registrado, e a minha parte termina aí. Entendeu? Tá, eu fiquei com uma dúvida nessa explicação. Vamos especular de novo de um apartamento de 1 milhão e eu tenho 30%. Eu tenho 300 mil para dar de entrada. Então, só que ele tem uma hipoteca ainda de 500 mil. Estaria... Sim. Como que ficaria? Porque eu teria que ainda
quitar isso. Ele pegaria, por exemplo, esses 300 mil para uma parte, ainda faltaria 200 mil, só que eu não tenho, eu já estou financiando parte do imóvel, os outros 70%. Você falou que eu tenho que quitar a hipoteca, eu como comprador, quito a hipoteca dele, né? E como que fica qual é o prazo que eu tenho? Como é que fica essa parte? Então, eu vou explicar. O banco que vai te financiar, quando você assina um contrato, ele recebe o contrato. E ele sabe que foi isso que foi convencionado entre as partes, ou seja, o banco sabe que tem datas certas e certas quantias que você tem que pagar nessas datas. Então, o banco vai se programar de acordo, tá? Então, digamos assim, você tem o preço é 1 milhão, tá? Você tem 300 mil e o resto já é financiado. Então, podemos fazer assim, 300 mil no dia do contrato, ok, é 30% de entrada, não é 20%, mas digamos, tá? Para ficar mais fácil. 300 mil você paga no dia do contrato, e aí é feito o pré-registro, né? E o resto já é, quer dizer, a quitação da hipoteca do vendedor já é feita pelo teu banco que vai te financiar. É ele que vai pagar. Já está dentro dos 700 mil que eu vou financiar. Já está dentro dos 700 mil. O banco vai pagar de acordo com o que você falar para ele. Ele vai entender que ele precisa quitar, né? Isso está escrito no contrato, e o banco ele tem interesse de quitar a hipoteca do vendedor, ok? Porque ele não quer realmente também, ele é teu sócio, né? Ele não quer ter um apartamento com uma hipoteca de outra pessoa. Então, o que tiver no contrato, o banco vai fazer, tá? É claro que tem uma certa documentação que o banco exige entre o primeiro pagamento que ainda sai do teu bolso e o pagamento dele, para que ele libere a parte dele, tá? É todo um trâmite, tem avaliador e tem seguro que você tem que fazer, tem um monte de coisa que você tem que entregar para o teu banco financiador para que ele libere a parte dele. Mas ele libera quando você falar, de acordo com o que está no contrato, ok? Então, se ele tiver que liberar para quitar financiamento de vendedor, ele vai quitar financiamento de vendedor, sem problema nenhum. Legal, ótimo. Vamos então só... fala, Marcos. Você falou em relação à corretagem do corretor. Sim. Na locação, quem paga a corretagem é quem está alugando o imóvel, e não o dono do imóvel. E nesse caso da compra do imóvel, também é o comprador do imóvel ou o vendedor do imóvel que paga Pois é, boa pergunta. Aliás, excelente, porque entramos de novo naquela situação meio complicadinha, tá? Existem coisas que são óbvias, tá? Se você contrata um corretor para procurar um imóvel para você, é claro que é você que vai pagar para ele, tá? Não sei se o vendedor também vai pagar ou não, porque o vendedor, quer dizer, se ele contratou, também vai pagar. Se contratou o mesmo corretor, ou se o corretor pediu para o vendedor pagar também, já é problema do corretor. Se você contratou os serviços dele, é claro que você tem que pagar. Inclusive, Entendi. O corretor só vai te mostrar apartamentos se você assinando um documento antes de entrar, que você tem que pagar. Agora, muitas vezes acontece, né, que quando o vendedor ele anuncia, aí vem o comprador, né, e quer comprar, só que o anúncio é de um corretor, né? E aí o comprador acaba tendo que pagar a corretagem só porque o anúncio veio de um corretor e não veio de uma pessoa particular. Então, é aquela história de antes, entendeu? É diferente da lei do inquilinato, que ali diz que é proibido, né, que o vendedor não pode pedir para o comprador pagar a sua parte da corretagem. Aqui a lei não diz nada. Quer dizer, o corretor ele pode cobrar das duas partes se quiser. Se você não quiser pagar corretor, você não vai procurar apartamento anunciado por corretor. Você vai procurar só apartamento anunciado por particulares, tá? Para você poder se privar disso. Se você for pegar um anúncio de corretor, é óbvio, quer dizer, fica subentendido que você vai ter que pagar para ele. E é claro que se você como é que fala? Se você o contratou, isso é claro que você tem que pagar. Claro, entendi. Tá ótimo. Legal. Obrigado, Axel. Vamos então dar uma repassada assim, que eu deixei para o final aqui, para falar sobre os custos. Então, não vamos... Você até já falou porcentagens, mas tem o valor do corretor, tem o valor do advogado e tem o imposto. E tem o imposto. Eu acho que eu não falei sobre taxas de registro, né? Que, na verdade, quem paga taxas de registro é o comprador, tá? Mas são pequenas taxas, né? Inclusive, tem despesas. Olha, se você pega um financiamento, você vai ter despesas bancárias. Você vai ter que pagar taxas para o banco, é claro, né? O banco, para abrir uma pasta, ele cobra. Para financiar, ele cobra. Não sei o que, ele cobra. Quer dizer, tem despesas com o banco quando você vai financiar
e tem as taxas de registro, né, no nome do comprador, do pré-registro, do registro. Essas são taxas que não fazem parte dos honorários do advogado, é claro, né, são despesas, e essas existem também. Mas elas são bem nulas, assim, em comparação aos outros valores que são pagos. Eu acho que pode chegar a 500 shekels, 600 shekels, quer dizer, é um valor bem nulo dentro de uma transação tão grande, tá? Mas os valores, de maneira geral, os mais importantes são corretor, caso foi contratado, advogado, obrigatoriamente, porque ele precisa ser contratado. Sem advogado não dá, ok? Então, honorários advocatícios, com certeza. Se tiver o agente de mascanta, né, de hipoteca, ele também precisa ser pago. E o imposto, tá? Sendo que, se você, de novo, comprou o seu primeiro imóvel e ele não custou mais de 1.750.000, você não paga imposto, a alíquota é 0, tá? Então, no caso, não teria o imposto. É a primeira coisa que a gente verifica, né? E é isso, né? Despesas. Agora, fora isso, tem que levar em consideração, quando você for pedir um financiamento, como eu falei antes, mas só recapitulando, a situação do apartamento. Porque se você está pensando em reformar, ok? É interessante aumentar um pouco o valor do financiamento para você ter um dinheirinho para fazer a reforma. Entendi. Entendi. Legal. Acho que é isso. Acho Bom. que a gente cobriu uma boa parte aqui. Foi bem, bem legal. Obrigado. Oxéria, dá para ter uma ideia. E é bom saber, já deixar essa dica, né? O Oleh Hadash está chegando em Israel, está vendo que está pagando um aluguel, né? Um valor, às vezes, até um pouco maior aí. Verificar a possibilidade se não está pagando mesmo para ter um imóvel próprio, em vez de estar pagando aluguel para outros, né? Isso. Eu até não digo assim, acabou de chegar, né? Porque quando você acabou de chegar, você ainda não sabe onde é melhor para você. Você não sabe onde você está trabalhando, onde você vai ficar. Mas, assim, depois de 1 ano, 2 anos, você já está mais ou menos né, instalado, né? Você sabe qual a cidade que você gosta, você sabe onde quer morar, já tem mais uma melhor ideia de onde quer morar. É interessante, sim, pensar numa compra, porque o valor que você está pagando de aluguel, você pode pagar para um apartamento seu, até mesmo mudando de cidade. Eu posso dar um exemplo: existe um grupo muito grande de brasileiros que moravam de aluguel em Iranana e agora montaram uma comunidade na cidade de Harish, okay? Onde os apartamentos são bem mais baratos, ok? E com apartamentos próprios, ok? Isso é super legal, porque eles estão, na verdade, morando nos seus apartamentos, pagando a mesma coisa que pagavam em Iranana, estão juntos, ok? Porque montaram uma comunidade que foi um grupinho, né? E a cidade de Harish é uma cidade nova, os apartamentos estão todos novinhos, porque são construções novas, né? E eu acho que eles estão muito felizes, assim, pelo menos é o que eu escuto. Então, quer dizer, às vezes é interessante abrir a cabeça, assim, ó, eu já estou instalada, eu tenho uma entradinha, eu já estou pagando aluguel, será que não vale a pena ter o meu apartamento, algo que eu possa passar de herança para os meus filhos depois, entende? E os apartamentos aqui em Israel não é segredo que eles valorizam, né? Os preços aqui não baixam, eles só aumentam. Então, é um bom negócio. Legal. É isso aí. Bom, então, deixar um espaço. Você quer falar alguma coisa, Não, não. Mais uma vez, uma ótima explicação da doutora Oxéria, né? Obrigada. Legal. Obrigada. Então, um espaço para você se despedir do pessoal. E quem sabe a gente não pega mais algum outro tema. Vamos fazer mais uma, se Deus quiser. Será um prazer. O que puder ajudar, eu estou sempre aqui. Então, olha, espero que tenham gostado. Realmente é um tema bem amplo, tá? É bem amplo, é bem complicado, é muita informação. O que a gente tentou aqui é dar uma pincelada para as pessoas entenderem mais ou menos, tá? Eu estou à disposição para qualquer caso particular, até mesmo para um aconselhamento antes de cogitar em comprar um apartamento, para poder explicar melhor, ok? Como eu falei antes, é algo que eu gosto muito de fazer, porque, como eu falei, né, aí chega a parte da filha de rabino, né, aquela parte social, sabe? Assim, eu me emociono quando as pessoas criam raízes em Israel. E isso é uma maneira de criar raízes, realmente. Se você compra um apartamento, é porque você veio para ficar, entendeu? Com certeza. Então, para mim é um prazer ajudar, e eu fico super à disposição. E, como sempre, adorei conversar com vocês. Eu espero ter sido clara. E até a próxima, se Deus quiser.
Foi excelente, foi excelente. Obrigada. Obrigado, Xéria. Obrigado, Xéria. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, hein?